Eu sabia que deveria gravar um correlê falando sobre Martin Luther King Jr. E eu não sabia quando, mas o dia chegou. É hoje. King. Uma das razões é que em abril o mundo sensível relembra a sua morte. King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968. Uma outra razão é o meu estranhamento, um estranhamento já prolongado, e já faz tempo que esse estranhamento agudizou em mim a respeito do mundo, no mundo que nós estamos vivendo. Eu não sei quanto a você, mas eu não recordo um tempo tão feio quanto os dias atuais. E quando eu falo um tempo feio, quando eu digo feio, eu não me refiro à questão estética, embora esteticamente o mundo esteja feio também. Mas eu me refiro muito mais à questão ética. Os dias, eles estão feios na sua dimensão ética. É uma feiura, uma fealdade ética. E eu agradeci muito a Deus essa feliz coincidência de exatamente nesses dias ter me dedicado à leitura de um texto que estava na minha pilha de espera. Ele estava aguardando, eu relutei em ir até o texto, mas eu fiquei feliz que coincidiu com essa data da morte do Martin Luther King com as minhas leituras. Eu me refiro a um texto, o título é Ortodoxia Subversiva, Foras da Lei, Revolucionários e Outros Cristãos Disfarçados. Ortodoxia Subversiva. Esse livro estava na minha pilha de leituras e eu fiquei muito feliz de finalmente ir à ortodoxia subversiva. É um texto delicioso e indigesto, é paradoxal. É ótimo de ler, é inspirativo, mas ele é bem confrontador, porque este catedrático americano, Robert Inchaust, ele comenta a vida e obra de figuras muito inspirativas, como Kierkegaard, Chesterton, o russo ortodoxo Nikolai Berdyaev, Dostoiévski, Alexander Solzhenitsyn, Jacques Ellul. Entre as biografias que ele comenta, né, na verdade, Os Foras da Lei, Revolucionários e Outros Cristãos Disfarçados, eu achei muito bonita essa expressão, cristãos disfarçados. Entre essas biografias, o Inchaust ele reserva um capítulo a Thomas Merton, que é um monge trapista e uma referência de espiritualidade contemplativa, e também um capítulo para Martin Luther King Jr. E esse texto do Inchaust foi muito impactante para mim, porque ele me remeteu a uma intuição muito antiga que eu tenho e que eu encontrei pela primeira vez em Dallas Willard. E essa intuição se tornou uma das colunas da minha espiritualidade. Quer dizer, a minha experiência de fé, a minha peregrinação espiritual, aquilo que eu creio do Evangelho, é atravessado por essa leitura que o Dallas Willard faz das bem-aventuranças. E é sobre isso, mais ou menos, que trata esse episódio. E tudo começa ali nas bem-aventuranças. O Dallas Willard, no livro dele, que eu também recomendo para você, A Conspiração Divina, título do texto do Dallas Willard, A Conspiração Divina, me ajudou a compreender, me deu essa lente de leitura das bem-aventuranças e me ajudou a compreender que as bem-aventuranças não são uma lista de virtudes, mas uma descrição de uma certa condição humana. Então, pobres de espírito, mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, pacificadores, puros de coração, estas bem-aventuranças não descrevem virtudes humanas, muito pelo contrário, descrevem pessoas que estão numa condição de violência. Elas estão sofrendo debaixo de uma opressão que lhes é impingida pelo Império Romano. Então ninguém é bem-aventurado porque é pobre, nem porque é pobre de espírito. A bem-aventurança, na verdade, Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres, porque deles é o reino dos céus.
Então ninguém é bem-aventurado porque é pobre, é bem-aventurado porque recebe a promessa do reino dos céus. Ninguém é bem-aventurado porque chora, é bem-aventurado porque é consolado, porque recebe consolação enquanto chora. Ninguém é bem-aventurado porque tem fome e sede de justiça, mas Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. A sua fome de justiça terá resposta divina no reino de Deus. Então, as bem-aventuranças descrevem uma certa condição humana. Por que as pessoas choram? Choram porque Roma invadiu sua aldeia, tacou fogo nas suas casas, estuprou suas mulheres, matou seus velhos, escravizou seus homens, os seus filhos, ou matou. Então, por isso as pessoas choram. Se você estuda a língua grega e você tem essa informação de que aquele choro é o choro do luto, é um choro diante da morte. Por que as pessoas têm fome e sede de justiça? Porque elas estão injustiçadas. Porque alguém invadiu o seu território, tomou as suas terras, tomou as suas posses e cobra impostos agora. Você faz a sua plantação e a sua colheita e tem que pagar imposto para Roma. É um abuso de direito. E aí você diz assim: mas tem os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração. O Dallas Willard, ele fala que os pacificadores não são as pessoas que promovem reconciliação entre o cunhado e a prima. Não é isso. Os pacificadores são aqueles que estão gritando: pelo amor de Deus, parem de fazer guerra, parem de esparramar sangue nas nossas ruas, façam a paz. Quem são os misericordiosos? Os que estão sofrendo e se solidarizam com o sofrimento alheio. No ambiente de hostilidade, de violência, de derramamento de sangue, aqueles que sofrem desenvolvem entre si uma experiência de solidariedade, de misericórdia. Então, é justamente nessa situação em que essas pessoas estão de vulnerabilidade, de precariedade, sofrendo violência e abuso debaixo da pata do Império Romano, que Jesus se dirige a essas pessoas dizendo: olha, vocês são bem-aventuradas porque o reino de Deus chegou para vocês. Jesus diz: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E justamente porque essas pessoas são o sal da terra e luz do mundo é que Jesus diz que elas são perseguidas por causa da justiça. Então elas amam a justiça, têm fome e sede de justiça e ao mesmo tempo são perseguidas. Então são pessoas que estão sendo oprimidas por um poder que é maior do que o delas. E Jesus diz, olhando para aquela massa e aquela multidão de gente miserável, ele diz: olha, é daí, dessa multidão de miseráveis, que Deus suscita, levanta a comunidade do reino de Deus. E a comunidade do reino de Deus é a luz do mundo. Naquela época, qualquer pessoa diria que a cidade-luz era Roma. Roma levava a civilização aos povos bárbaros. Jesus diz: não, absolutamente não. Não é Roma a cidade-luz. A cidade-luz é a comunidade do reino de Deus. Agora, acontece que essa comunidade do reino de Deus ela é composta por pessoas as mais improváveis, que são os pobres, os miseráveis, os que estão sendo oprimidos e escravizados por Roma. E Jesus diz: não, essas pessoas é que são a luz do mundo. Essas quem? Essas que, do meio da multidão, acolhem o reino de Deus e se tornam a comunidade do reino de Deus. É muito bonita a expressão de Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas coloca na boca de Jesus essa fala: não tenha medo, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai lhes dar o reino. E pequeno rebanho não é apenas pequeno porque são poucas pessoas, pequeno de quantidade, é pequeno no sentido de não poderoso rebanho. Não tenha medo, pobre rebanho, empobrecido rebanho, porque foi do agrado do Pai dar o reino justamente a vocês. Essa maneira de ler as bem-aventuranças nos colocam diante de um princípio do reino de Deus, que é a força dos fracos, a potência dos fracos, ou a força que se manifesta a partir da fraqueza e da vulnerabilidade. E é justamente aí nesse cruzamento
que aparece a vida e a obra de Martin Luther King Jr. King tinha essa convicção de que a potência do seu movimento estava justamente na condição de fraqueza e vulnerabilidade, não apenas imposta dentro da cultura norte-americana e da história norte-americana de escravização, mas uma fraqueza e uma vulnerabilidade escolhida voluntariamente. King faz a convocação do povo negro norte-americano para que escolha ir para o confronto com o seu opressor, não nos termos do opressor, os termos da força bruta, mas da fraqueza e da vulnerabilidade da não violência. Então talvez você conheça Martin Luther King por coisas como combate à segregação racial, movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos, e o pacifismo e a não violência como estratégia. Então talvez você conheça o King por isso, mas o King tinha ambições muito maiores do que isso. Ele não queria apenas, ele não pensava apenas no horizonte próximo de superação da segregação racial nos Estados Unidos, ou que os negros tivessem acesso àquilo que lhes era de direito como cidadãos norte-americanos e que lhes era negado. E ele não queria, muito menos, simplesmente acabar com a escravidão ou a violência contra os negros. Ele tinha ambições muito maiores. Então, eu quero que você ouça o próprio King falando, quando ele se dirige em Montgomery ao seu rebanho, naquele momento do boicote aos ônibus nos Estados Unidos. Um parêntese é que o King não gostava de chamar aquilo de boicote. Você deve ser familiarizado ou familiarizada com essa história, e eu estou aqui no ano de 1955. Em dezembro de 1955, Rosa Parks ela se recusa a ceder o seu assento a um homem branco. O ônibus nos Estados Unidos era dividido em duas partes. Os negros ficavam ao fundo e os brancos à frente. Ainda que houvesse assento livre, os negros não poderiam ocupar assento na parte da frente dos ônibus. Um belo dia, Rosa Parks, cansada, ou por uma rebeldia e por uma ousadia divina, ela ocupa assento onde somente os brancos poderiam estar assentados. O motorista do ônibus manda que ela se levante, ela se recusa a se levantar e vai parar na delegacia. E a partir daí, desse incidente, ou desse fato, os negros são conclamados a que parem de usar ônibus. E é por isso que se chama o boicote aos ônibus em Montgomery, na cidade de Montgomery. E o King ele não gostava de chamar de boicote. Ele dizia, olha, nós não queremos boicotar nada. Nós não estamos aqui num projeto de falir a sua empresa de ônibus. Nós queremos trazer justiça ao seu negócio. E estamos declarando com isso que nós não vamos mais dar a nossa colaboração a um sistema perverso. Então, quando ele conclama o povo negro ao que ficou conhecido como boicote, ouça as palavras de Martin Luther King Jr. em dezembro de 1955. Abro aspas. Se vocês protestarem corajosamente, com dignidade e amor cristão, quando os livros de história forem escritos nas gerações futuras, os historiadores terão de fazer uma pausa e dizer: ali viveu um grande povo, um povo negro, que injetou um novo significado nas veias da civilização. Esses são nossos desafios e essa é a nossa responsabilidade, nossa enorme responsabilidade. Sublinhe injetar um novo significado nas veias da civilização. Eu disse que tinha lido o capítulo do Inchaust e ele comenta essa passagem do Martin Luther King e ele diz o seguinte: King acreditava que uma América negra, energizada e espiritualizada,
em posse de amor próprio, poderia curar uma doença na alma dos Estados Unidos, nos níveis ontológicos mais profundos, e ao fazer isso, abalar suas pretensões imperialistas do mesmo modo como os cristãos outrora abalaram Roma. Olha que fantástico isso. Abalar as pretensões imperialistas dos Estados Unidos da América do Norte, do mesmo modo que os cristãos abalaram o Império Romano. Olha que impressionante. É isso que o King está dizendo com injetar um novo significado nas veias da civilização. O que ele está dizendo, olha, os Estados Unidos da América do Norte estão construídos em bases que precisam ser substituídas. As bases dos Estados Unidos da América do Norte são as mesmas bases dos impérios vitimários e sanguinários que se sucedem na história. E o povo negro pode, se marchar com dignidade, coragem, em posse de amor próprio, injetar um novo significado nas veias da civilização. Na verdade, o King ambicionava um choque civilizatório. E ele acreditava que os negros norte-americanos eles poderiam ser protagonistas dessa revolução. E por isso, o King associou o movimento dos direitos civis, primeiro, ao movimento pacifista. Mas também ele associou o seu movimento a um movimento contra a pobreza. O King não foi apenas um ativista dos direitos civis para os negros, ele foi um ativista contra a pobreza e a desigualdade e a miséria das populações empobrecidas dos Estados Unidos. E o que o King faz é apresentar a esse povo preto e pobre um projeto de vida capaz de confrontar o seu destino. O Inchausti tem uma expressão muito, muito interessante e desconfortável, né? Ele diz assim, que todos nós nascemos em um povo, uma etnia, em um momento histórico e, portanto, todos nós nascemos dentro de um destino. Isso é cruel demais. Você nascer filho de negros no Alabama, você tem um destino já selado para você do que se você nasce filho de brancos na Califórnia. Se você nasce filho de brancos na Alemanha, você tem um destino completamente diferente do que se você nasce na periferia do mundo, em que a expectativa de sobrevivência de crianças é mínima, onde a taxa de mortalidade de crianças com menos de 1 ano de idade é altíssima. Quer dizer, então, nascer dentro de um povo, de uma etnia, é nascer também dentro de um destino. Então, quando o King diz assim ao seu povo, eu ofereço a vocês um outro projeto de vida, uma outra tábua de valores, de sentidos e de significados, ele está dizendo, nós vamos mudar o nosso destino. E se nós mudarmos o nosso destino, nós vamos mudar o destino da América do Norte. E se nós mudarmos o destino da América do Norte, nós mudamos o destino do mundo. Isso é uma grande ambição. É por isso que ele é Martin Luther King Jr. Para que servem os pobres? Para que servem os pretos? Para que servem os pretos pobres ou os pobres pretos? Servem para a mão de obra barata e explorada, para sustentar um mundo que ao mesmo tempo os explora e os exclui. Para isso que serve. O King disse, não, nós vamos marchar contra esse sistema perverso e dizer que nós não aceitamos esse destino. E é por isso que ele apresenta ao seu povo um novo horizonte de vida, e injetar um novo significado nas veias da civilização. E é muito bonito que faz parte da trajetória de Martin Luther King
a convicção de que os pobres e vulneráveis eram os únicos capazes de promover a cura da sociedade. Então, esse episódio, isso que eu estou falando para você, para mim, é uma mistura do Dallas Willard, que me ajudou a ler as Bem-aventuranças, do Martin Luther King, que eu já li e reli várias coisas a respeito, as biografias dele. Mas esse texto do Robert Inchausti me deu uma outra lente que eu não tinha percebido até então. Aliás, eu descobri uma coisa muito interessante e que me surpreendeu, que Thomas Merton e Martin Luther King, eles se encontraram e eles planejaram um retiro espiritual no ano em que ambos morreram, 1968. Não deu tempo deles se recolherem num retiro espiritual. Mas é muito interessante que um monge trapista, pacifista e ativista social tenha diálogo com Martin Luther King Jr. É muito interessante porque eles partem dessa mesma premissa de que os pobres e vulneráveis, quando ganham um novo sentido e tomam posse do amor próprio e eles se revestem da dignidade que tentam roubar, usando a linguagem de hoje, eles se empoderam. Quando eles se empoderam dentro da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza, da sua pobreza, eles são a força capaz de curar uma sociedade. Porque eles não têm poder econômico, não têm poder social, não têm poder militar, não têm poder miliciano. Eles são oprimidos. E é justamente aí que reside a sua vantagem. Olha o comentário que o Inchausti faz. A superioridade dos oprimidos, abre aspas, a superioridade dos oprimidos sobre os opressores não é uma forma de competição moral, mas sim uma verdade psicológica e ontológica que liga o revolucionário não violento a um poder maior do que ele, rompendo os grilhões de qualquer senso de inferioridade e assim tornando possível uma forma de autoafirmação mais poderosa. É impressionante, eu estou lendo aqui, estou me lembrando da biografia de Nelson Mandela, que ele diz exatamente a mesma coisa. A força do fraco é sua força moral. O King diz o seguinte, para que eles possam protagonizar o novo, que ele quer colocar um novo significado, um novo sentido nas veias da civilização, para que eles sejam cura para a sociedade norte-americana, eles mesmos precisam experimentar a sua própria cura. Era preciso que eles libertassem a sua alma, era preciso que eles vissem a si mesmos, não mais como escravos, que eles superassem inclusive o ódio, o ressentimento, o desejo de vingança. Porque quando você sofre injustiça e violência, é muito difícil você se libertar, primeiro, da condição de vítima, né? É muito fácil você sofrer violência e injustiça e cair nessa vala de eu sou vítima. Mas também, quando você não cai na vala da vítima, você cai numa outra que talvez seja pior, que é a do ódio e do desejo de vingança, né? É muito difícil para quem sofre violência aprender uma linguagem diferente da violência. E o que o King está dizendo para eles é sim, você tem que aprender isso. Você tem que marchar de maneira não violenta. O King, inclusive, diz que o pacifismo ou a não violência não é não resistência ao mal. É resistência não violenta ao mal, mas é resistência. Para marchar de maneira não violenta contra a violência, eles precisam primeiro se libertar da sua condição de vítimas ou de violentos. Então, olha essa declaração de Martin Luther King Jr., abre aspas. Ele disse, a maior vitória dessa época é algo interior. A verdadeira vitória foi o que essa época fez na alma do homem negro. O King usa na psicologia do homem negro. A grandiosidade dessa época foi que nos armamos com dignidade e respeito próprio.
A grandiosidade dessa época foi que nós endireitamos nossa postura, porque um homem só pode ser cavalgado se suas costas estiverem curvadas. Pausa para você respirar. Fôlego. Uma pessoa só pode ser cavalgada se suas costas estiverem curvadas. Esse movimento de Martin Luther King nos Estados Unidos da América do Norte, que influenciou o mundo, disse aos pobres, aos vulneráveis: coloquem-se em pé. Assumam a grandeza de sua dignidade. Acreditem no valor que lhes é conferido e na dignidade que lhes é doada pelo Deus que os criou à sua imagem e semelhança. Coloquem-se em pé. Porque a marcha violenta, odienta, ressentida, é ainda uma marcha de escravos. Todo mundo que marcha para matar alguém está marchando manipulado por um outro alguém que está encastelado e seguro. Quando uma massa marcha para matar outra massa, é a multidão de escravos matando outra multidão de escravos para defender interesses alheios dos césares de ocasião. Então olha como as peças se juntam e se completam, né? Assim como Jesus acreditava e profetizou que os pobres e vulneráveis poderiam se tornar sal da terra e luz do mundo, é a partir dessa fonte. Não se esqueça que Martin Luther King Jr. era pastor, pregador, batista. É a partir dessa sua experiência de fé, a partir dessa fonte, que o King também vai dizer aos pretos pobres e pobres pretos do seu tempo, seu povo, que eles poderiam também ser sal da terra e luz do mundo. Eles poderiam ser a cura não apenas da sociedade norte-americana, mas em escala global. Revolução é diferente de evolução. Revolução é diferente de reforma, avanço no sistema. A revolução implica uma mudança de paradigma. É o novo. Não é o que existe feito melhor. Não é o que existe aperfeiçoado. Não, é outra coisa. Por isso é que o King está dizendo, é injetar um novo significado nas veias da civilização. Então, o modelo de sociedade norte-americana era e é escravocrata, opressor, violento, brancos sobre pretos. E não é estranho a gente encontrar pretos cheios de revolta, ódio, desejo de vingança. Então, para protagonizar o novo, o King acreditava que o povo negro deveria romper com o modelo violento e vitimário que o afligia. Então, violência, terror e medo são expressões que descrevem o modelo Roma. Então, o King diz assim, olha, o que nós estamos fazendo é outra coisa. Nós não somos um poder que vai destruir o outro poder nos mesmos termos com que o outro poder tenta nos destruir. Inclusive, o King diz o seguinte, nós não queremos destruir o nosso inimigo, nós queremos redimi-lo. O King diz, a maneira como nós queremos eliminar o nosso inimigo não é acabando com ele, é tornando o nosso amigo. É outra coisa. Então, eu quero que você ouça Martin Luther King Jr. novamente. Mas, abre aspas. A satisfação intelectual e moral que eu não consegui obter do utilitarismo de Bentham e Mill, dos métodos revolucionários de Marx e Lenin, da teoria do contrato social de Hobbes, do otimismo da volta à natureza de Rousseau, da filosofia do super-homem de Nietzsche, a satisfação intelectual que eu não consegui obter nisso aí, eu encontrei na filosofia da resistência não violenta
de Gandhi. King ainda. Desde o início, uma filosofia básica orientou o movimento. Esse princípio orientador tem sido referido de diversas formas. Resistência não violenta, não cooperação, resistência passiva. Mas nos primeiros dias do protesto, nenhuma dessas expressões foi mencionada. A que mais se ouvia era amor cristão. King ainda. A resistência não violenta tinha se tornado a técnica do movimento, enquanto o amor continuava sendo seu ideal moderador. Em outras palavras, Cristo fornecia o espírito e a motivação, enquanto Gandhi fornecia o método. Lindo, né? Contra militares armados e policiais e cachorros ferozes, contra o ódio dos supremacistas brancos, King mobilizou um exército invencível. Olha o que ele disse. Aspas. Fazíamos um apelo por voluntários para servir em nosso exército não violento. Deixávamos claro que não permitiríamos participar das manifestações quem não tivesse convencido a si mesmo e a nós de que aceitaria e suportaria a violência sem revidar. Ao mesmo tempo, exortávamos os voluntários a entregar quaisquer armas que pudessem ter com eles. Nós lhes provamos que não precisávamos de armas. Provamos que possuíamos a arma mais poderosa de todas, a saber, a convicção de que estávamos certos. Lembra do Mandela dizendo que a força do fraco é sua força moral? É a convicção e a certeza de que está do lado certo da história? Então, esse é o caminho. E aí eu lembro de uma outra história, que é de um outro herói improvável, Abraham Lincoln. Conta-se que ali na Guerra de Secessão, nos Estados Unidos, norte contra o sul, o Lincoln recebeu um comandante militar que tinha acabado de chegar do campo de batalha, e o presidente Lincoln perguntou, e então, como estão as coisas no fronte? Ele disse, muito feias. Eu espero que Deus esteja do nosso lado, senhor presidente. Ao que o Lincoln teria respondido, não, capitão. Eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Nós estejamos do lado de Deus. Não é trazer Deus para as nossas causas, é nós nos engajarmos nas causas de Deus. É isso que o King diz, a certeza de que estávamos do lado certo. Deus tem lado. Essa ideia de que Deus não faz acepção de pessoas é bíblico. Está na Bíblia. Atos 10, Romanos 2, Colossenses 3, existe essa declaração, Deus não faz acepção de pessoas. A ideia de que Deus ama a todos indistinta e incondicionalmente, também está na Bíblia. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, Mateus 5. Essa ideia de que Deus trata todos do mesmo jeito, que Deus é imparcial, está na Bíblia, mas ela precisa ser melhor compreendida. Porque Deus tem lado. Também está na Bíblia que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4. Também está na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 10, que Deus defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro. Também está na Bíblia, no Salmo 103, que Deus faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E no Salmo 140 diz que Deus defende a causa do necessitado e faz justiça aos pobres. E o sábio de Provérbios diz, não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados num tribunal, porque Deus será o advogado deles e despojará da vida
os que os despojarem. Então, Deus se coloca ao lado dos pobres e dos vulneráveis. E o coração do King era movido pela imaginação de que justamente os pobres e vulneráveis poderiam também se colocar ao lado de Deus, né? Deus se coloca ao lado dos vulneráveis. Mas imagina o que pode acontecer quando os próprios vulneráveis se colocam ao lado de Deus. É isso que o Lincoln diz ao seu comandante militar: não, capitão, espero que nós estejamos do lado de Deus. Não basta ter uma arma na mão, capitão. Você precisa estar do lado de Deus, porque o grande risco é você ter uma arma na mão e Deus não estar do seu lado. Para a gente se colocar do lado de Deus, a gente tem que abraçar as causas de Deus e a gente tem que agir do modo de Deus. O problema é que no mundo que a gente vive, parece que o jeito de Deus não dá certo. Parece que é verdade mesmo que a força da grana ergue e destrói coisas belas e não existe força maior do que o dinheiro. Parece mesmo verdade que tiro, porrada e bomba são a única linguagem que nos protegem, nos defendem ou nos ajudam a conquistar alguma coisa. O pessoal do tiro, porrada e bomba assalta, agride, abusa, estupra, mata. Essa galera faz isso aí. O mal é especialista em matar, roubar e destruir. Jesus disse isso. O diabo mata, rouba e destrói. Morte, roubo, violência, assassinato, abuso, opressão, escravidão, isso é coisa do diabo. O mal armado é um terror. E sabe, eu li hoje nos jornais, hoje, no dia que eu estou gravando, hoje eu li que a popularidade do Putin aumentou e que 83% dos russos aprovam a ação de Vladimir Putin e que ele, Putin, ganhou 12 pontos de popularidade em comparação com fevereiro. O sujeito faz uma guerra e ele cresce em popularidade. É claro que existe toda uma máquina de mentira e comunicação, de manipulação dentro da Rússia, de Putin. As notícias que chegam ao povo russo e como chegam são mentirosas, forjadas, omitem a realidade. E aí ele cresce 12 pontos, porque está fazendo guerra e matando gente, matando criança. E ele cresce 12 pontos. Nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro foram 10 decretos, 14 portarias, um projeto de lei e uma resolução sobre o tema armamento. Nos últimos 2 anos, ou melhor dizendo, em 2 anos, na verdade, de dezembro de 2018 ao final de 2020, o Brasil pulou de 697 mil armas legais em posse da população para 1.150.000, um aumento de 65% em 2 anos, de posse de armas legais na mão da população brasileira. E aí alguém pode me dar a notícia que eu já conheço, que o índice de homicídios no Brasil caiu 7% nos últimos 2 anos. A população armada, uma política de segurança pública que tem como garoto propaganda o presidente da República, que fez a sua campanha com a arminha na mão. Então, uma política de segurança pública que é um incentivo a tiro, porrada e bomba. E com uma sugestão de que isso dá certo. Mas os especialistas, eles dizem que armas matam e mais armas matam mais. Mais armas na mão da população não significa diminuição da criminalidade e queda de homicídios. Em 10 anos, os crimes aumentaram a taxa de 13% a 15% nos estados que adotaram legislação mais permissiva à posse de armas nos Estados Unidos. Aí você fala, isso é Estados Unidos. 10% a 15%, os crimes aumentaram quando a legislação se tornou mais permissiva à posse de armas nos Estados Unidos. Imagina no Brasil. Mais armas, mais suicídios.
Estados com maiores taxas de posse de armas têm maiores taxas de suicídio com armas. Aí você diz, claro, se tem mais arma, o pessoal vai querer se matar com armas. Parece óbvio, mas não é. O acesso mais fácil às armas potencializa o desejo de suicídio, inclusive entre adolescentes. A probabilidade de ser morto, vítima de crime violento, é maior entre os proprietários de armas. E essa pesquisa foi feita em 26 países. Trágico. Mulheres que vivem relacionamentos abusivos podem ser vítimas de feminicídio quando seus parceiros têm posse de armas. O sujeito é machão só porque ele é mais forte que a mulher dele. Imagina ele com arma na mão. Eu já vi isso acontecer, um homem com arma na mão agredindo uma mulher na frente de seus filhos. E pasme, a morte de crianças. O número de crianças mortas cresce numa sociedade mais armada. Então, assim, isso é análise de dados análise do banco de dados do governo norte-americano, da revista acadêmica pediátrica dos Estados Unidos. Então, a violência nunca foi uma linguagem abençoada por Deus. A violência, a força bruta, ela é a linguagem de Roma, é a linguagem da Babilônia, é a linguagem do Egito, dos faraós. Ela não é a linguagem da cidade edificada sobre o monte que tem Jesus como Senhor. Não é. Então, aquela comunidade do reino de Deus que Jesus diz, vocês são sal da terra e luz do mundo, ela é uma outra coisa, completamente diferente. E ela não disputa poder com Roma. Ela não disputa poder com os impérios, porque diante dela os impérios são reduzidos a pó. E o que Jesus traz para nós é de outra ordem. Então eu quero caminhar para o final trazendo uma outra referência que é muito cara ao meu coração. E, na verdade, duas. Uma referência distante. A gente tem que... Aliás, né, tudo que eu estou falando aqui, a gente tem que lavar as mãos e se purificar e lavar o rosto e a cabeça antes de pronunciar esses nomes. Mas eu quero fazer referência a Dostoiévski, a expressão dele, a frase dele, a beleza salvará o mundo, que o pastor e teólogo Brian Zand escolheu como título de um dos seus livros. A Beleza Salvará o Mundo é um dos livros de Brian Zand, que é um autor que eu tenho lido bastante ultimamente. Então eu quero terminar deixando você com trechos de Brian Zand. Olha o que ele diz. Receio que tenhamos cometido um grave erro em relação à nossa missão. Nossa missão, nós cristãos. Não estamos tão encarregados de governar o mundo como em ser uma fiel expressão do reino de Deus. Deus não nos chamou para governar o mundo, para disputar poder com Roma. Deus não nos chamou para colocar presidente em Brasília. Não foi para isso. Quando um homem senta na cadeira de presidente da República, ele pode ser o homem mais piedoso. Ele vai ter que fazer guerra. Porque não dá para ser reeleito e sentar na cadeira de César e querer funcionar como Jesus. Então nós não fomos chamados para governar o mundo. Nós fomos chamados para sermos fiéis expressões do reino de Deus. Então estou citando o Zand, né? Continuo. O erro de confundirmos a nossa missão em sermos fiéis como uma sociedade alternativa de Deus, com a tentativa de governar o mundo através dos rudes meios do poder político, não é algo novo, é um erro que a igreja tem vindo a cometer há 16 séculos. Provavelmente ele está fazendo referência a Constantino, quando a igreja deu as mãos ao império e passou a funcionar de maneira imperialista. Abre aspas para Brian Zand. O problema é que com a nossa retórica de mudar o mundo, é que com demasiada frequência isso não passa de uma máscara mal disfarçada de ânsia
de poder e domínio, coisas que são a antítese da vida que Jesus convida os seus discípulos. Uma fé politizada alimenta-se de uma narrativa de mágoas. Mágoas declaradas e direitos perdidos que nos leva a culpar, caluniar e procurar retaliar de algum modo aqueles que julgamos responsáveis pelas perdas. É o que Nietzsche, crítico do cristianismo, identificou como ressentimento. O ressentimento seduz muitos cristãos em busca de poder político. É inevitável que um movimento alimentado pelo ressentimento não tardará a afastar-se dos caminhos de Jesus. Jesus nos disse com toda a ênfase que nós não devemos imitar as maneiras feias de César, procurando o poder e o domínio político. Em vez disso, devemos escolher a forma contraintuitiva da humildade, do serviço e do amor sacrificial. Este é o meu verdadeiro problema com a trajetória da Igreja Evangélica Americana no início do século XXI. Estou citando Brian Zand. Se em vez de imitarmos a Cristo com sua cruz, queremos imitar César com sua espada, escolhemos inevitavelmente o feio ao bonito. Esta abordagem afasta a Igreja da possibilidade de viver como testemunha do Evangelho. Ser testemunha fiel do Evangelho deveria ser uma marca do cristianismo evangélico, mas algo aconteceu de muito errado. Ele está falando da Igreja norte-americana ou da Igreja constantiniana. E eu falo com muita tristeza e pesar no meu coração, eu falo dessa Igreja evangélica brasileira que quer governar o Brasil imitando César com uma espada na mão. Últimas aspas para Brian Zand. É tempo de recuperar a forma e a beleza do cristianismo. Eu usaria aqui evangelho, não usaria cristianismo. Eu acho que cristianismo é a religião de Constantino. Evangelho é a mensagem de Jesus, o evangelho do reino de Deus. É tempo de recuperar a forma e a beleza do cristianismo, disse o Zand. O nosso ícone permanente da beleza e o padrão pelo qual avaliamos a beleza das nossas ações é o cruciforme. A cruz é um mistério formoso, belo, um mistério onde uma beleza inesperada está no processo de resgatar o mundo de sua fealdade. A beleza salvará o mundo. Esta é a surpreendente beleza da cruz, quando vista através do prisma da ressurreição. A cruz, feita bela, é o triunfo final de Deus e da sua graça. Se a crucificação de Cristo puder ser tornada bela, então há esperança de que toda a fealdade da condição humana possa ser redimida pela sua beleza. A beleza salvará o mundo, e graças a Deus por centenas e milhares de homens e mulheres vestidos dessa beleza da cruz, que fazem esse nosso mundo habitável. A beleza salvará o mundo, graças a Deus pela beleza de Jesus. A beleza salvará o mundo, graças a Deus pela beleza de um homem como Martin Luther King Jr. Vida longa ao rei. Eu sou Ed René Kivitz e Correlê é o meu podcast.